Aleluia. Meus irmãos, eu acredito que nós estamos aprendendo. A caminhada com Deus é um eterno caminho de aprendizado. E o Espírito Santo, que é o nosso professor, se não tiver Espírito Santo, não tem igreja salva. Porque o Espírito Santo é Ele que faz todas as coisas. Jesus deixou o Espírito Santo para isso. É o Espírito Santo que adorna a igreja. O Espírito Santo está adornando essa igreja. Todo dia Ele está adornando. Ela está no salão de beleza de Deus. Está sendo adornada. Em todos os aspectos da nossa vida. Às vezes a gente despreza um pouco desse momento que nós temos, é bem pouco mesmo. Mas irmãos, aqui é o momento que nós temos que dizer para Ele: o Senhor merece adoração. Tudo bem que eu sempre digo que a adoração é um estilo de vida, mas existe adoração literalmente, boca, pensamentos, a mente, o coração, esse momento aqui. E parece, irmãos, que a gente comete muitos erros, que às vezes a gente chega muito cansado na casa de Deus. Aí você tem que vencer o cansaço, porque senão você tira a adoração de Deus. Pastor, eu não vou adorar porque eu estou cansado. É um erro gravíssimo, porque a gente passa um tempo muito grande servindo ao mundo. E quando eu digo ao mundo, eu não estou falando do sistema de pecado, não. Eu estou falando as coisas que nos cerca toda hora e todo instante. Os afazeres da vida, os trabalhos, as ocupações. Aí quando a gente chega aqui, a gente chega super cansado, preocupados. Aí se não tiver aqui disponibilidade, se não tiver força, você vai cometer um erro gravíssimo. Você vai deixar de adorar a Deus. Aí a gente diz assim: mas Ele sabe, pastor. Sim, Ele sabe, mas Ele quer de você adoração. Você é um dos pontos que Deus fez, você foi para adorá-lo. Você é um instrumento de adoração. O diabo tem muita raiva de você na igreja. E o diabo gosta quando a igreja não adora. O diabo gosta quando a gente não se aquieta no culto. O diabo gosta quando você não entrega. Não há entrega total, não há lágrimas, não há quebrantamento. O diabo gosta disso, porque o diabo, ele conhece como mais ninguém. O diabo sabe o que é adoração. O diabo sabe o que é, sabe, um exército de anjos adorando a Deus. O diabo sabe que no trono de Deus, diante dele, há anjos especiais adorando a ele. E não é qualquer adoração. Estão lá dizendo santo. Eu acho que é a palavra mais que eles conseguem expressar: santo. Santo é o Senhor. Deus nos tirou, irmãos, das trevas para a gente fazer isso, adorá-lo. Eu acho que é um sentimento de gratidão, é adoração. E eu tenho certeza, eu vou falar isso com muita ousadia. Eu já estou pregando, eu estou ministrando. Eu vou até onde der. Eu vou dizer aqui uma coisa para os irmãos. Deus, Ele está mais interessado em você de qualquer outra coisa que você pode fazer para Ele. Oferta, dízimo, serviço. Pastor, isso é importante? É importantíssimo. Mas se não tiver um adorador aí dentro,
A Bíblia diz que Deus procura o quê? Verdadeiros adoradores. Já pensou se a Bíblia dissesse assim: Deus procura dizimistas. Deus procura verdadeiros dizimistas ofertantes. Mas Ele procura verdadeiros adoradores. Adoradores. E você está no lugar de adoração. Ministrando aqui para a igreja. Aqui, irmãos. A minha oração é que Deus nos quebrante. Aquela pregação de domingo eu falei um pouco sobre isso. Que Deus pegue nós pastores, porque nós pastores somos os mais duros. Que nós pegue nós pastores e quebre. Quebre mesmo. Para a gente ficar quebrantados. Adorando a Deus. Nós somos sacerdotes. Nós estamos mais próximos na questão ministerial, não na questão de adoração, de louvor, não. Todo mundo tem o mesmo caminho. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos aprender esse princípio. Vocês sabem por que vocês sabem por que Deus, o que é que diz em Gênesis 3:8? Gênesis 3:8 diz que Deus descia na viração do dia. Irmãos, eu leio esse texto e eu vejo dentro desse texto que Deus tinha um prazer tão grande. Agora, quem é Deus, irmão. Não estou falando de homem, não, estou falando de Deus. E Deus tinha um prazer tão grande de descer nesse lugar aqui, ó. No lugar aonde quem estava lá, quem era? Quem estava lá? Adão, o homem. E Deus descia lá na viração do dia para se relacionar com Adão. Ouvir Adão. Pastor, Deus não é espírito? Existe uma lei no Antigo Testamento chamada teofania. Deus, ele se materializava em algo, no ser, e ele visitava os homens. E aqui Adão tinha uma visita todo dia. Imagina o que acontecia naqueles dias. Teve um dia que Deus chegou e Adão tinha quebrado as regras. Mas todo dia Deus descia lá e ali acontecia um relacionamento entre Deus e o homem. Isso é maravilhoso. Isso é pela fé. E você é a igreja. Quem é a igreja aqui? Dá glória a Deus. Quem é a igreja? Você é a igreja. Nós somos diferentes em toda a área da nossa vida. Nós não temos ídolo. Eu vejo às vezes os irmãos dizendo: Jesus é meu ídolo. Não, Jesus não é nosso ídolo. Nós não somos idólatras. Jesus é Deus, Ele é meu Deus. Ele é o meu Senhor. Ele não é meu ídolo. Eu sempre escuto isso de vez em quando dos irmãos: eu não tenho um ídolo, meu ídolo é Jesus. Não. Ele é meu Deus. E Ele nos chamou para isso. O capítulo 3 de Colossenses, que a gente fez a leitura, e fazer um paralelo com o capítulo 5 de Mateus e com o capítulo 5, 22 de Gálatas. Nós vamos estar citando, vou ser bem breve. O versículo 12 diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Essa palavra revesti-vos nos dá assim a compreensão de algo que está sendo revestido para ficar mais forte. Revestir é mandar vestir de novo algo, é se vestir de alguma coisa que ainda não existe em nós. Eu estou vestido, mas eu recebo uma ordem para me revestir.
E ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleito. Vamos entender a palavra? Irmãos, a Bíblia, ela nos valoriza. Nós é que não se valorizamos. Vocês sabiam disso? Até diante de Deus a gente diz assim: Senhor, aí a gente diz que é humildade, mas não é humildade não, é falta de entendimento mesmo. A gente fica diante de Deus: Senhor, Tu sabes. Aí a gente se coloca no lugar de, sabe, daquilo que não vale nada. Mas a Bíblia exalta a igreja. O problema é porque quando a Bíblia exalta a igreja, ela exalta dentro de uma visão. Ela exalta a igreja, mas ela exalta dentro de um padrão. E aí quando eu olho para isso, e eu não estou dentro desse padrão, aí eu me submeto a esse sentimento. A esse sentimento. E a gente usa: não, eu sou pecador mesmo, pastor, eu sou pecador. Todos nós somos pecadores. Isso não tira o mérito. Deus não está chamando a igreja de um povo que não está na terra, que nem é pecador. A Bíblia está exaltando um povo que ainda corre o risco, mas que está dentro de um padrão, que está vivendo um padrão diferenciado, que está vivendo em outra dimensão, que está num lugar mais elevado. Aleluia, no lugar mais glorioso. Até porque a Bíblia vai dizer que nós estamos em Cristo, escondido em Cristo. Nós já estamos sentados. A Bíblia vai dizer que nós já estamos sentados nas regiões celestiais, irmãos. Pelo amor de Deus. Como é que uma percazinha de qualquer coisa tira essa sensibilidade, tira esse sentimento, tira essas características de nós? Se perder um namorado, a gente já está todo arrebentado, já está com depressão, a mãe está preocupada. Perdeu o emprego, parece que se acabou tudo. Qualquer coisinha, meus irmãos, há o mundo que olhe para nós. O mundo pode criticar, mas o mundo tem que olhar para a Bíblia. A Bíblia está dizendo que nós somos eleitos. Diz para o irmão: você é eleito. Diz para ele mesmo: você é eleito. Se valorize, você é eleito de Deus. Santo, eleito de Deus, santos e amados. Eu vou fazer uma introdução para a gente entrar na mensagem. A gente tem que entender a Bíblia. Eu sou feliz, irmãos. Pastor, eu sou feliz hoje porque o senhor tem um carro, porque o senhor é pastor da igreja. Irmãos, eu sempre fui feliz com Jesus. Eu entrei aqui com uma chinela havaiana rasgada embaixo, um azul e uma verde. Mas eu acho que eu era mais feliz do que hoje. Sabe por quê? Porque a essência que está dentro do vaso é o vaso de alabastro com unguento. Qual é mais valioso? Qual é, pastores? É o vaso? É o perfume. E o que faz a diferença em nós não é o carro do ano, não é a casa boa, não é a igreja bonita. O que faz a diferença é o que você carrega dentro de você, a essência dentro de você, o Espírito, irmão, dentro de nós. Ele nos alegra, ele nos leva a uma dimensão diferenciada. Não, irmão, a gente quer se engualhar. A Bíblia vai dizer que nós somos atribulados, mas não... Olha, bota esse texto aí, vem aqui, vem na mente. Bota aí, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. É isso. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo, olha aí, ó, em tudo somos... Acabou-se, está arrasado, está derrotado?
Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos sim, mas não desamparados, abatidos sim, mas não destruídos. Levante sua mão e dê glória a Deus. Não por isso. Nós temos um Deus que cuida de nós. E eu gosto muito desse hino, viu? Vocês vão preparar esse hino aí. Eu tenho um Deus. Nós temos um Deus que cuida. Você tem que estar na igreja, irmão. Não é crendo em profetada, não é crendo que você vai ter uma recompensa de alguém. Você tem que estar na igreja com os pés no chão, firme, dizendo: eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que eu passo por tribulação, mas Ele não vai deixar eu ficar caído. Eu posso até tropeçar, mas vai ter uma mão de Deus me erguendo, me levantando e me botando eu de pé. Eu tenho que ter isso aqui. A Bíblia está na minha mão, eu tenho que crer. Hoje nós temos vergonha. Chegar alguém no trabalho, na faculdade, e dizer assim: o diabo às vezes ele faz isso, irmão. O diabo olha assim nos olhos da gente e diz assim: você é salvo. Ele vem com ira. Aí tem crente que murcha. Não tem aquele negócio do chave, né? Que ele, quando eles têm medo, ele tem crente que faz isso, murcha. Ele vem gritando, eu digo assim: eu sou salvo. Isso traz assim um choque. Tem crente que diz assim: não, pastor, eu não sei. Pois eu sei, irmão. Eu sei que eu sou salvo. Sabe por que eu sei que eu sou salvo? Porque Cristo na cruz morreu pelos meus pecados, ressuscitou para a minha justificação e me lavou com seu sangue, me purificou. E a Bíblia diz que se eu me manter firme até o fim, eu sou salvo. O problema é esse, eu me manter. E é esse o padrão. Isso aqui é o padrão. Quando Deus olha para a igreja, vamos insultar um outro, vamos? Diz para o irmão: vou te insultar. Vai, prega comigo, é alegria, culto é alegria mesmo. Eu não vou pregar com vocês aqui de cara fechada não, é alegria. Diz para o irmão: vou insultar você. Agora pergunta para ele assim: você é salvo? Não responda não, pelo amor de Deus. Você é a igreja? Você é a igreja? Porque quando Deus olha para a igreja, Ele vê isso aqui. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê uma igreja eleita. Está eleita. Está já eleita, já está já reservada. Quando Ele olha para nós como igreja, Ele vê santos. Pastor, e o que é santo? Pastor, eu sou... Não. Separados, consagrados, pessoas que dedicam a sua vida ao Senhor, pessoas que se preocupam com isso, pessoas que podem, irmão, nós podemos fazer tudo nesta vida, nós podemos fazer tudo. Pastor, o senhor está dizendo heresia. Eu vou lhe provar: a gente pode fazer tudo o que a gente quiser. O problema é que você pode fazer tudo, não vai ser igreja. E esse é o maior do evangelho. Eu amo porque Jesus, irmão, é dessa forma. Alguém chegou para mim e disse: pastor, meta o pau mesmo, prega. Quase dessa forma que a pessoa chegou para mim. Eu disse: irmão, eu vou fazer isso como? Eu estou ensinando a igreja. Eu vou proibir a igreja? Pastor nenhum pode proibir a igreja de pecar. Eu estou lhe ensinando que o pecado, você perde a coroa. Você não é igreja. Quem vive no pecado não é igreja. Quem vive no pecado é ímpio. Quem vive no pecado não tem parte com o reino de Deus. Pastor, mas eu sou pecador. Não, você pode ser pecador, mas você não vive na prática do pecado. Todos nós, de vez em quando a gente dá um tropeção. E eu tenho raiva desse pessoal santarrão demais. E Jesus leva logo. Mas eu não estou banalizando. Não seja libertino.
nós temos que ser equilibrados. Eu sou santo, eu tenho que me consagrar, eu tenho que viver uma vida santa, eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que dedicar minha vida, eu tenho que ter zelo pelo sagrado, eu tenho que ser uma pessoa piedosa. Zelo por sagrado é isso, é ser uma pessoa piedosa, que respeita o sagrado. Se eu chegar aqui e eu estou em pecado e ficar adorando a Deus como se nada tivesse acontecendo, e o Espírito Santo dizendo: você errou, eu estou aqui, eu quero lhe perdoar, peça perdão, vai lá que o Espírito Santo faz isso, sim ou não? Faz. Quando nós estiver aqui, irmãos, o Espírito Santo está trabalhando. A gente erra, o Espírito Santo vai nos ouvidos do Espírito e diz: você errou, venha que eu tenho óleo para a sua alma, eu vinho para a sua alma, eu vou lhe purificar, venha novamente. Agora, se a gente insiste em ficar nisso, nós perdemos, nós não somos igreja. Porque Deus, quando olha para nós, Deus vê nós santos. Deus vê você um instrumento de adoração. Quando Deus olha para você, Deus vê você como um sacrifício. Deus vê você como um holocausto. Quem está entendendo isso aqui, esse mistério? Deus vê isso. Deus olha para o antes e Deus vê o cheiro, o sacrifício subindo, ó. Vocês são cheiro, estão subindo o sacrifício, porque vocês são sacrifício perfeito. Romanos, Paulo vai falar isso em Romanos 12:1. A gente tem que entender isso. Irmãos, eu não fui ainda por sermão, mas vamos lá. Olha o que é que diz Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo entendia o que é isso que nós estamos falando aqui. Irmão, Paulo parece que ele está assim, ele está nos últimos suspiros. Eu rogo, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em quê? Sacrifício. Ídolo não aceita sacrifício. Sacrifício vivo. Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Quem está vivo aí nessa noite? É Deus de vivo, sacrifício vivo. Aí ele vai dizer novamente isso aqui, ó: santo. Deus não recebe sacrifício profano. Deus não recebe sacrifício que não custe nada na sua vida. Por isso que quando você chega aqui, volta um pouquinho, quando você chega aqui cansado, você está cansado, de vez em quando faz isso, mas você faz uma oração: Deus, eu vou te dar hoje um sacrifício, eu vim para isso. Deixa aí o capítulo 12, eu vou te oferecer. Aí o Espírito Santo, irmão, aí o Espírito Santo vai até você e começa a sair. Você não está vendo, vocês não veem, eu não vejo, mas começa a sair um cheiro suave nas narinas de Deus, e Deus está no seu trono cheirando o cheiro suave, porque é santo. Primeiro porque é santo, e amados, ó, de entrando de misericórdia. A mesma mensagem aqui que está nesse texto, parece que está repetindo a mesma coisa. Então veja bem, aí Paulo vai dizer: revestivo de todo, revestivo como eleitos de Deus, santo, amado, de entrando de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Queridos, isso aqui é a vestimenta do salvo, da igreja. A igreja é um povo, irmãos, diferenciado. Nós somos diferenciados. A igreja é diferenciada. Você pode dizer assim: pastor, mas eu conheço alguém. Não é igreja. É forte isso, né? Pastor, mas eu conheço uma pessoa acolá, pastor, que é terrível. Não é igreja. A igreja é diferente. A igreja brilha. A igreja, quando ela chega, as coisas começam a acontecer para a glória de Deus. E essas virtudes que nós estamos vendo aqui, ela é necessária. Eu vou deixar esse sermão talvez para a próxima, eu não vou só dar a introdução. Essas virtudes que nós estamos vendo aqui é necessário. Por que é necessário? Porque na nossa caminhada nós temos que executar relacionamento com Deus, relacionamento com os irmãos e com nós mesmos.
Por que com nós mesmos? Porque se eu não estiver bem comigo, irmão, se eu estiver amargo comigo, se eu estiver decepcionado comigo, se eu não apostar em mim mesmo, se eu não acreditar em mim mesmo, dificilmente eu vou valorizar as pessoas. Dificilmente, quando você se relaciona com pessoas que estão mal com ela não consegue gerar nas pessoas o que é a palavra aqui está dizendo. Porque quando nós estamos mal com nós mesmos, eu vou usar um termo, quando nós estamos doentes, nós estamos amargos, a nossa alma está amarga. Quando eu estou vivendo na presença de Deus, mas decepcionado comigo mesmo, Jesus ele vai dizer que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão dentro da cova. Um doente não pode, porque está doente. Então a igreja é curada. A igreja é uma fonte de vida. Quem pode dizer amém? A igreja é a solução. A igreja é a presença de Deus. Sim ou não? A igreja é a presença de Deus. Você está na faculdade, você é a presença de Deus lá. Você está lá dentro do colégio, sua a presença de Deus lá. Porque você é a igreja. A igreja carrega o Espírito Santo. Então nós temos que essas virtudes que Paulo está nos mostrando aqui é necessária. Por que é necessária? Porque nós precisamos dela para os nossos relacionamentos. Olha, Paulo vai dizer assim, ó, eleito de Deus santo, amado e entrando de misericórdia. Ele vai usar algumas virtudes, por isso que eu estou fazendo com o capítulo 5 de Mateus e o capítulo 5, 22, eu acho que é 22, de Gálatas, para a gente ter uma noção aqui. Põe lá, Júnior, por favor. Então assim, a gente, olha aí, Gálatas 5, 22, para a gente fazer uma comparação. Mas o fruto, leiam comigo, igreja, 1, 2, 3, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. É necessário isso? Sim. Eu quero em 10 minutinhos aqui, rapidinho. Irmãos, sem essas virtudes aqui, que é chamada como fruto do Espírito, não é os frutos, é o fruto do Espírito. O Espírito ele gera isso em nós. O fruto do Espírito não é produzido pelo homem simplesmente, e nem pela igreja ou outro meio. O fruto do Espírito, ele é uma obra do próprio Espírito Santo. O fruto do Espírito, o próprio Espírito Santo, ele produz esse fruto em nós. Para quê? Para um objetivo, para um propósito. É igual também os dons espirituais, que nós vamos depois falar sobre os dons espirituais, outra oportunidade. Mas o próprio Espírito tem interesse. Olha aqui para mim, o Espírito Santo ele tem interesse. Ele quer fazer isso em nós. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele gera o fruto do Espírito, que é o amor, o fruto do Espírito, porque aqui é o fruto do Espírito, aí vem 9 virtudes. Quando você tem o fruto, você tem todas 9. Você não tem, a gente não tem um fruto e outros não. Nós temos o fruto do Espírito, que nós temos as 9 virtudes. E quando o Espírito Santo faz isso, ele faz porque ele quer conduzir a sua igreja dentro desse propósito aqui. Como nós vamos se relacionar? Irmãos, sem o fruto do Espírito, não há relacionamento perfeito entre a igreja. Agora deixa eu dizer aqui uma coisa, pastor, pois se é o Espírito Santo simplesmente que vai fazer isso, então eu não preciso fazer nada. Você está errado, equivocado. Por quê? Porque o fruto do Espírito é produzido pelo Espírito Santo, mas é em parceria conosco. O Espírito Santo vai trabalhando na medida que eu e você começamos a entender e dar espaço para o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas.
Se você não quiser, o Espírito não vai trabalhar. Nós temos que entender isso aqui, a importância do fruto do Espírito na igreja. O Espírito Santo, isso aqui nós temos que entender. Porque na medida, quer ver uma coisa? Deixa eu falar algumas coisas bem básicas aqui. Você tem consciência quando você é uma pessoa ruim. Você tem consciência quando você maltrata as pessoas. Quem tem consciência disso assim? Quem tem consciência disso? Tem consciência. Nós temos consciência de tudo. E o Espírito Santo, ele está justamente trabalhando aqui nas nossas vidas, para nós ter um bom relacionamento. As primeiras virtudes aqui, ela vai falar de um relacionamento com Deus. Escute isso aqui, igreja. Nós vamos já orar. Vocês sabem por que muitos estão dentro da igreja e são secos, vazios? Vocês sabem por que tem gente que não consegue nem adorar? Vocês sabem por que tem gente que vem para o culto e fica lá fora? Eu não estou falando dos porteiros, de quem está trabalhando não. Que o irmão lá, ele conta tudinho que eu falo aqui. Ele conta, está ligado? Vocês sabem por que tem gente que não tem prazer? Chega aqui e não tem prazer. Às vezes fica até no telefone, não tem prazer. As pessoas estão dentro do tempo vazio de Deus. Sabe por quê? Porque falta isso aqui. As virtudes do Espírito não é dado simplesmente para dar, mas tem os seus propósitos. E um dos primeiros propósitos é nos levar a ter um relacionamento muito poderoso com Deus. Aí a igreja não busca isso. Se eu dissesse hoje aqui, quem quer o fruto do Espírito? Vamos lá, você só pode escolher um. Você quer o fruto do Espírito ou você quer os dons espirituais? O dom de falar em língua, o dom de orar sobre os enfermos, o dom de fazer maravilha, de expulsar demônio e de fazer coisas grandes. Você quer o fruto do Espírito ou você quer os dons espirituais? Você só pode escolher um. Talvez hoje você vai dizer que eu estou falando do fruto. Você vai dizer, não pastor, eu quero o fruto. Olha para mim aqui. Sabe por quê, irmãos? Essas são as verdades que nos chocam. Porque nós não estamos muito preocupados com aquilo que as pessoas não veem. Escute isso aqui. Nós estamos preocupados com aquilo que as pessoas veem. Porque nós queremos que elas vejam em nós alguma coisa que glorifica a nós. Porque o fruto do Espírito glorifica a nós. Sim ou não? É para glorificar a Deus, mas glorifica a nós. Às vezes, irmãos, a igreja erra demais e desagrada o coração de Deus. O Espírito Santo às vezes fica no nosso meio chorando, porque ele tem ciúme. E ele não quer, irmãos, sabe, que você desvie o foco. E às vezes nós estamos aqui, olha, nós desprezamos isso. E nós exaltamos muito isso. Irmãos, os dons espirituais, ele é poderoso para a evangelização. Ele é poderoso para manifestar aquilo que Jesus disse, que daria poder para curar os enfermos, evangelizar com poder e graça. E é muito bom e importante. É bom que tenha os dois. Mas muitas vezes nós só caímos para esse lado, desprezamos o outro lado. Olha o que aqui diz. O fruto do Espírito, irmãos, ele vai testificar. Ele vai, como é que eu posso dizer aqui? Ele vai confirmar a veracidade de uma pessoa transformada, de uma pessoa que recebeu a nova vida. Você não pode dizer isso daqueles que você só vê os dons espirituais. Mas quando você vê o fruto do Espírito, a pessoa está testificando que tem uma nova vida, que está transformada pelo poder do Evangelho. E o testemunho é poderoso dessas pessoas.
Agora vamos ver aqui que Jesus disse em Mateus 7:21. Olha como é que diz aqui, Mateus 7:21. Escuta aqui, igreja, eu não estou dizendo que você não deve buscar os dons. Nós vamos pregar sobre isso aqui. Busca os dons espirituais. É bom os dons espirituais, é necessário para a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa ter o poder de evangelizar com eficácia. A igreja precisa expulsar demônios, que hoje tem demônio expulsando crente. Tem demônio botando crente para correr, porque nós perdemos isso aqui. Mas vamos lá, olha aqui, o que é que diz aqui esse texto? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Aí o 22, aí, muitos me dirão, isso aqui é os dons. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Olha o que Jesus vai dizer. É Bíblia, viu, irmãos? Ninguém pode dizer, o pastor Carlinhos, é Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Olha o que é que ele diz assim: então lhes direi. Pode ler, igreja? 1, 2, 3, vamos ler? Então lhes direi: Jesus está reprovando e a igreja está exaltando. Jesus está reprovando esse tipo de pessoas que não tem isso aqui que eu estou falando para vocês. O que testifica que somos igreja não é os dons espirituais, mas o fruto do Espírito tem uma capacidade de nos apresentar como igreja. Já diz um jargão que os frutos, ou seja, o fruto, os dons espirituais, e é uma verdade mesmo, é aplaudida pelos homens. Se um camarada vir aqui, irmãos, e curar os enfermos e tal, o que é que a igreja vai dizer? A igreja vai dizer que, rapaz, é homem de Deus, é a virtude do Altíssimo. Deus, teve um irmão que um dia, aqui, o irmão disse: rapaz, esse pregador estava enjesusado. Enjesusado, irmão, que é isso? Esse irmão, ele era Jesus puro. A gente fica assim, sabe, irmão, porque nós não podemos se embaraçar. Olha aqui para mim, não se embarace com as coisas dessa vida. Esteja na palavra. Eu louvo a Deus pela igreja de Messejana. Nós estamos aqui quase no domingo. A igreja de Messejana está interessado na palavra de Deus, e eu estou ministrando hoje aqui, e você está recebendo. A sua alma está sendo construída, o seu espírito também, a sua mente, o seu caráter, porque a palavra de Deus tem poder para isso. Então, olha o versículo 3: suportando-vos uns aos outros. Irmãos, bem rapidinho aqui, o fruto do Espírito é muito poderoso nas nossas vidas. O fruto do Espírito, por que que ele nos leva? Por que que é necessário? Para a gente ter bons relacionamentos. Porque nos nossos relacionamentos, nós vamos precisar ser forte, para que os relacionamentos não sejam quebrados. Ou você acha que você só vai se relacionar com George, com a Larissa, pessoas amáveis, mas tem uns espinhos, né? Ou você acha que vai se relacionar só com pessoas que vai estar dizendo para você assim: amém, amém, amém? Você vai pegar relacionamento, pastor, então eu não quero relacionamento com essas pessoas. Então você não é igreja, porque a igreja tem poder de mudar comportamento. A igreja é isso. A igreja tem poder de chegar, irmão, em uma nação e mudar a cultura, mudar tudo. E eu digo cultura que fere a palavra de Deus. Aqui, ó. E muitas vezes aqui a gente quer relacionamento, a gente não tem essa estrutura. Olha o que a Bíblia diz: suportando uns aos outros. O fruto do Espírito, nessa linha de relacionamento com o meu próximo, ele me dá suporte, poder, graça, para me suportar. Uma pessoa
e gerar bons relacionamentos com ela. Muitas vezes a gente foge de pessoas que é problemática. Aqui, irmãos, sim ou não? E irmão, lá vem aquele crente, vala meu Senhor, lá vem, vixe, ainda diz assim, vixe Maria, lá vem. Porque nós estamos desprovidos disso aqui. Quem tem isso aqui diz assim: eu vou me chegar a esse irmão, eu vou me chegar a essa irmã, ela é problemática, eu vou me chegar a ela, eu vou tentar conduzir essa irmã para cá, no caminho certo. E a Bíblia, irmão, suportai uns aos outros. A Bíblia não está dizendo, não, vou ler direito aqui, viu? Atenção, vou ler direito aqui. Suportai os bons, suportai os mansos, suportai, é assim? Uns aos outros. Esses outros aqui tem de tudo que é jeito. Então a Bíblia diz isso aqui: suportai uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim também perdoai. Irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. Se a igreja de Messejana ela tentar para isso aqui, nós vamos ser uma igreja desejada. As pessoas vão chegar aqui, escute isso aqui, as pessoas vão chegar aqui e não vão encontrar muito barulho, mas vão encontrar um povo, irmãos. Quando ela chegar aqui, ela vai sentir a presença de Deus. Porque, irmãos, Jesus, ele estava querendo com o discípulo, capítulo 5, Jesus, quando ele dá aquele sermão, falando sobre o caráter que ele queria ver nos discípulos, era justamente isso. Jesus ele estava dando ali para os discípulos, Jesus estava dizendo assim: esse é o padrão de vocês, esse é o padrão. Se nós estivermos aqui dentro desse padrão, irmãos, a igreja não vai ficar como está não. Agora escuta aqui uma coisa, é um negócio tão sério, irmão, que às vezes a gente não pode mais, a gente não pode pisar no pé de ninguém mais, ninguém pode falar muito alto com ninguém, está todo mundo assim, sabe, florado mesmo, porque a gente está desprovido disso aí. Você vê que os nossos cultos, às vezes, quando a gente faz culto assim extra, os pregadores e a gente, vamos logo atrás de quê? Eu não vejo o pregador dizer assim: eu vou orar, venha para frente que eu vou orar. Não sei se vocês veem isso, eu nunca vi. Acho que eu nunca vi. Vem aqui na frente que eu vou orar para Deus hoje, encher a igreja do fruto do Espírito. Vocês vê o pregador dizendo assim, e eu não estou dizendo que é errado não, o pregador vai dizer assim: venha na frente porque hoje eu vou orar para Deus batizar. Errado é não. Mas por que os pregadores só oram para isso? Por que os pregadores dizem: eu vou orar para vocês ser cheios do Espírito, do fruto do Espírito Santo? Vocês sabem o que é que acontece? Não reflete isso aqui não, vou terminar. Reflete isso lá dentro do lar. Porque nós estamos lá dentro do lar, uma mulher que fala em línguas, ou o homem fala em língua, profetiza dentro da igreja, mas lá dentro do lar, ela é uma inquietadora. Lá dentro do lar, ela fala em língua o tempo todinho. Eu não estou dizendo que é errado, fala em línguas. Paulo disse: eu falo mais do que todos. Fala em língua, não estou falando isso. Mas eu estou levando vocês a imaginar que tem gente, irmão, que é um fogo mesmo. Mas quando chega lá no lar, seja fogo lá também. Fala em língua com o marido, fala em língua com a esposa. Agora o fruto do Espírito, irmão, apacenta a família, faz a mulher suportar o marido e o marido suportar a mulher. Hein? Glória a Deus. É desse jeito, né, irmã? Nós vamos terminar, nós fizemos apenas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Meu Deus. Glória a Deus.